E aí, meu amigão, vamos lá? Vamos lá, bonitona? Descansou, deu uma relaxada, respirou e agora vamos continuar. É grande essa parte da matéria, né? Mas tudo bem, a gente vai limar a administração pública. Você sabia que existem livros que não falam de administração pública, livros de constitucional que não falam da administração pública? Tem livro de um grande autor aí, famosíssimo, o livro dele não fala uma linha sobre administração pública. Problema sério para quem estuda pelo livro dele, né? Mas numa boa, aqui no LAC você não tem esse problema. A gente vai desossar a administração pública para você. Você vai para a prova, ó, tinindo. Bora lá, vamos falar da igualdade da remuneração, né? A igualdade remuneratória observará o seguinte: regulamentação por lei. A gente já entendeu que a remuneração do servidor público será sempre definida por lei. Igualdade de vencimento para cargos de atribuições iguais ou assemelhados. Perceba que no momento de fixar a remuneração, eu tenho que observar as atribuições do cargo. Então, se eu tenho cargos com atribuições iguais, eles precisam de uma remuneração próxima, semelhante. É o que acontece com o técnico do Judiciário Federal e o técnico do Ministério Público da União. As atividades são muito parecidas, são muito semelhantes. E nesse caso, você tem justamente uma remuneração praticamente idêntica, né? Elas mudam um pouquinho, mas é coisa de poucos reais, tipo 50 reais, 80 reais, uma remuneração para outra. Mas são muito assemelhadas. O que eu não posso é vincular a remuneração do técnico do MPU à do técnico do Judiciário e vice-versa. Essa possibilidade não existe, tá? No mesmo poder ou entre poderes diversos, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local do trabalho. Então a igualdade remuneratória, ela vai observar as atribuições do cargo, ela vai observar se estão no mesmo poder ou entre poderes diferentes, mas elas não podem ser vinculatórias. Ó, não pode ser vinculatória. Não é porque lá no MPU o técnico ganha um valor, é que no judiciário terá que ganhar o mesmo valor. Não. Eu tenho que levar em consideração as atribuições do cargo, tenho que levar em consideração as atividades desempenhadas. Se forem atividades assemelhadas, parecidas, você pode ter uma remuneração até idêntica, mas nunca vinculadas uma à outra. Por quê? Porque eu não posso fazer vinculação da remuneração de servidores a salário mínimo, não posso fazer vinculação da remuneração de servidores a outro cargo público. Cada remuneração é uma, porque senão eu crio um efeito cascata. Sempre que eu tiver alteração de uma carreira, por cascata eu vou ter que alterar obrigatoriamente as outras. Então esse é um cuidado enorme que a Constituição tem de proibir a fixação ou a vinculação da remuneração entre servidores públicos, tá? Então vamos lá, fixação da remuneração observará a natureza do cargo, o grau de responsabilidade, a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos para investidura, a igualdade remuneratória no mesmo poder ou entre poderes, as peculiaridades do artigo 39, parágrafo 1º da Constituição e o teto remuneratório. Tudo isso aqui tem que ser levado em consideração pelo administrador na hora de propor a alteração salarial ou fixação salarial do servidor público. Beleza? E o que mais cai em prova é isso aqui. Teto remuneratório, artigo 37, inciso 11. Então vamos falar agora do teto remuneratório e esse é um ponto delicadíssimo que despenca em prova. Cada bloco desse representa um teto remuneratório. Cada bloco deste representa um teto remuneratório. Belezinha? Tudo bem? Já dá para sacar que tem um teto remuneratório federal, um teto remuneratório estadual, um teto remuneratório municipal e um teto remuneratório estadual. Por que eu tenho dois estaduais? Porque existem duas regras de teto remuneratório para estados. Existem duas regras de teto remuneratório para estados. Beleza? Ok? Então vamos lá. Na esfera federal, o teto remuneratório é o que ganham os ministros do Supremo Tribunal Federal. Na esfera federal, o teto remuneratório é o que ganham os ministros do Supremo Tribunal Federal. Na esfera estadual, o teto é múltiplo. Sim, o teto remuneratório é múltiplo. Por que é múltiplo? Eu tenho aqui o que ganha um deputado, o que ganha o governador e o que ganha os desembargadores. Como é que funciona esse teto múltiplo
aqui no Estado. Dentro do Legislativo, a remuneração máxima, o teto remuneratório máximo no Legislativo é o que ganha um deputado estadual. Dentro do Executivo é o que ganha o governador. E dentro da Justiça é o que ganha o desembargador. Lembrando que no Executivo ficam de fora os procuradores do Estado e os defensores públicos. Eles se sujeitam, procuradores de Estado e defensores públicos se sujeitam ao teto do desembargador. Vamos melhorar essa anotação aqui? Pega aí, meu amigão, e faz a anotação no seu material de estudo, que eu não consegui colocar no computador essa informação. Então vamos lá. Porque é um pouco difícil mexer nessas tabelinhas aqui, nesses gráficos, né? O teto do judiciário também atinge procurador do Estado e também atinge o defensor público. Tá bom? Beleza? Tudo bem? Então veja só, no teto remuneratório estadual eu tenho 3, é um teto triplo, ele é múltiplo. Por quê? No Legislativo, o deputado, no Executivo, o governador. O que ganha o deputado no Legislativo, o que ganha o governador no Executivo. E no Judiciário, o que ganha os desembargadores. Quem que são os desembargadores? É o segundo grau de jurisdição, é no tribunal, né? O teto do Judiciário vincula o Procurador do Estado e o Defensor Público. Essas duas carreiras de Procurador do Estado e de Defensor Público, elas são do Executivo. Mas por força da Constituição, por disposição expressa da Constituição, elas ficam vinculadas ao teto, essas duas carreiras ficam vinculadas ao teto do Judiciário. Tudo bem? Tranquilo? Sussa? Então tá bom. Você já sabe que na esfera federal o teto é o que ganha os ministros do STF, na esfera estadual tem um teto múltiplo, legislativo, deputado, executivo, governador, judiciário, desembargadores. E o teto do judiciário aplica-se para duas carreiras do executivo, procurador de Estado e defensor público. No município, quem é o teto? O que ganha o prefeito. Ninguém vai ganhar mais que o prefeito, nenhum vereador e nenhum servidor. Eu te dei 3 regras, 3 tetos. Beleza? Tudo bem? Tranquilo, né? Acabou? Não. Não acabou. Porque existe uma outra situação para o teto estadual. Ao invés de possuir 3 tetos remuneratórios, um para o legislativo, um para o executivo e outro para o judiciário, eu posso converter isso tudo em um único teto, que seria a remuneração dos desembargadores. Então, olha só. A Constituição Federal de 1988, ela trata de 4 hipóteses de teto remuneratório. 4! Ô cabeça, eu achei que era um só cabeça. Meu amigão, mas são 4. Não existe uma só remuneração, existem 4. Desculpe, não existe um só teto. Existem 4 tetos remuneratórios. Federal, estadual e municipal. Sendo que o estadual ele tem 2 hipóteses, o teto múltiplo e o teto único. Cabe a cada estado decidir se eles terão 3 tetos ou se eles vão converter isso em um teto único. Cada unidade da federação vai decidir a sua situação. Aqui no estado de Mato Grosso nós podemos ter teto único. No estado de Goiás, teto múltiplo. No estado do Paraná, teto único. No estado de São Paulo, teto múltiplo. Vai depender da conveniência política, econômica, financeira de cada estado. Mas você, bonitona, e você aí, cabeçudo, você tem que saber que tem 4. E o examinador sabe que existem 4. E ele vai te cobrar, adivinha qual? O mais complicadinho, que é o do estado, que é o que pode ter variação. Né? Esse aqui todo mundo conhece. Quem estuda para concurso público e até o padeiro da esquina sabe que tem um teto remuneratório para servidores públicos no país. Ninguém pode ganhar mais do que os ministros do Supremo Tribunal Federal ganham. Mas o que o teu concorrente não sabe, o que muita gente não sabe, é que existe um teto estadual e um teto municipal. E que pouquíssimas pessoas sabem é que o teto estadual é triplo e pode ser convertido para teto único. Se liga nessa dica. Isso aqui é
fundamental para o seu estudo e vai fazer toda a diferença na hora da prova. Esse slide ficou carregado, hein, cabeça? Pelo amor de Deus, eu estava economizando papel na hora que eu fiz o slide, né? Mas vamos lá, vamos desossar ele aqui. Vamos lá. Em relação ao teto remuneratório, vale observar a súmula vinculante número 16 do STF, que diz o seguinte: os artigos 7º, inciso 4, 39, parágrafo 3º, que é da redação da emenda constitucional 19 da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Então, olha só, esses tetos aqui levam em consideração a remuneração bruta do servidor público. O que quer dizer isso? A remuneração bruta do ministro do Supremo Tribunal Federal hoje, salvo engano, é de R$33 mil. Acho que é isso. Se não for 33, é 35 ou 37, né? Não muda muita coisa. O que é, né? 4 conta a mais, 4 conta a menos. Mas isso aqui é remuneração bruta. Esse é o teto. Sobre isso aqui vai incidir ainda previdência e vai incidir imposto de renda sobre pessoa física. Aqui ele vai perder praticamente 1/3 da remuneração e aqui na previdência ele vai perder mais ou menos 15% da sua remuneração. Tá? Aqui ele vai perder 27,5%. A gente fala, são altas remunerações, mas olha só, 15%, nós estamos falando de mais ou menos uns R$3.500. E aqui, filho, nós estamos falando de mais ou menos R$10 mil. Ou seja, só de cara já perdeu R$13.500. Então o líquido ele vai receber o quê? Mais ou menos 20 mil. Que é um baita de um salarião, né? Baita de um salarião, tá? Então, a Constituição fala em teto, ela está pensando nessa remuneração cheia, na remuneração bruta. Eu tenho que pensar que existem descontos de previdência. Isso aqui, você pode pensar, para quem ganha 33 ganha 20, dá nada, né? Tá legal, filho, mas já pensou se você ganha 2 mil e incide tudo isso? É lógico que aí diminui, o imposto de renda vai ser de 15. Tudo bem, 15 aqui, mas 15 da Previdência, você perdeu 1/3 do seu salário, você ganha 2 mil. Você perdeu cerca de R$700 da tua remuneração, né? Então você vai passar a ganhar líquido 1.300, menos de 2 salários mínimos. Percebeu? Então, antes de sair por aí falando mal que servidor público ganha bem pra caramba, para e pensa nessa situação. A gente tem aqui um teto remuneratório que leva em consideração a remuneração bruta. Isso é disposição expressa da súmula vinculante número 16 do Supremo Tribunal Federal. Né? Olha só, refere-se ao total da remuneração. Quando eu falo total da remuneração, eu estou falando da remuneração bruta. O líquido é outra história. Mas existem exceções ao teto constitucional, né? Toda regra tem exceção no direito, né? Isso que é uma canseira. Servidor público tem limite remuneratório, vantagens pessoais, exclusão do teto. Isso é regra constitucional. Consoante firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a controvérsia diz respeito ao período anterior à emenda 41. Vantagens pessoais serão excluídas do teto remuneratório previsto no inciso 11 do artigo 37. Vamos falar um pouquinho sobre isso, para você entender como é que funciona. Em prova, eles geralmente te perguntam se o teto atinge vantagens pessoais. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, vencimentos. Cargo de técnico do Senado. Ok? Técnico do Senado. Vencimento base dele. R$16 mil. Nível médio no Senado. Bacana, né? Aí o cara tem uma gratificação aqui. Por uma chefia. Ele é chefe de alguma coisa lá no Senado, ele ganha mais R$10 mil. Aí ele tem uma vantagem
pessoal, a gente fala de VP, né? Vantagem pessoal de uma chefia incorporada. Ele incorporou no passado uma chefia de R$10.000. Beleza? Aí ele tem uma outra vantagem pessoal de uma diretoria incorporada no passado. Ele é um servidor antigo, tá? Ele é um servidor da década de 50, quando fizeram Brasília. Ele incorporou aqui mais R$15.000. Aí ele tem o Vale Coxinha, o VC dele, tá? O Vale Coxinha lá no Senado deve ser algo em torno de R$1.500. Beleza? Vamos fazer a conta? 16, 26, 36, 46, 51, R$52.500. R$52.500. Essa é a remuneração de um técnico do Senado, tá? Porque ele incorporou aqui umas granas, né? Pô, tá louco? O cara ganha R$52.500 e é técnico nível médio no Senado? É, mais ou menos isso, tá? É uma hipótese, mas não é uma hipótese surreal, não. Não é fora da casinha, não, porque existem esses salários no Senado para técnicos. Já pensou analista, que começa com 22? Olha só, remuneração bruta, tá aqui, R$52.500, tudo bem. Mas é o seguinte, tem um teto no Brasil, e o teto é mais ou menos R$33.000. Pô, o cara tá ganhando praticamente R$20.000 acima do teto. Então eu preciso de um corte. Eu preciso de uma redução salarial por ter ultrapassado o teto. Vou cortar o quê? Posso cortar, posso aplicar esse corte em cima dessa remuneração da chefia? Pode, sem problema nenhum, pode. Agora, essa aqui e essa aqui não pode. Por que eu não posso fazer redução salarial nessas duas parcelas? Porque isso aqui é vantagem pessoal incorporada. Isso aqui o Supremo respeita como direito adquirido. São exceções ao teto. Por isso que às vezes você identifica servidores ganhando muito acima do teto. Por quê? Porque os caras são antigos, eles chegaram aqui com Pedro Álvares Cabral, eles trabalharam lá muito tempo na administração e quando podia incorporar, eles incorporaram. Hoje não incorpora mais. Hoje não incorpora mais. E aí quando podia incorporar, eles incorporaram. Nessas circunstâncias, o que acontece? Isso aqui é chamado de vantagem pessoal, individual. Vantagem pessoal ou vantagem individual. Não pode cortar. Não pode cortar. É um abraço pro gaiteiro, não tem conversa. Não vai cortar. E vai ganhar acima do teto. Vai ganhar acima do teto, tá? Então, muito cuidado com a questão do teto remuneratório. As vantagens pessoais do servidor, elas não podem ser cortadas mesmo que ultrapassado o teto. O Supremo tem já manifestado em alguns processos que ele está querendo mandar cortar e tal, mas ainda não há uma posição muito firme, diferente de mandando cortar as vantagens pessoais. Então, na tua prova, você pode dizer que as vantagens pessoais se excluem do teto. Há outras exceções ao teto remuneratório, disposto no artigo 37, parágrafo 9. Olha só, o disposto no inciso 11 do 37 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que recebam recursos da União, dos Estados, DF ou dos municípios para pagamento de despesa de pessoal e de custeio geral. Né? O artigo 37.11 ainda fala o seguinte, não serão computados para efeito dos limites na remuneração de que trata o inciso 11 do caput deste artigo as parcelas indenizatórias previstas em lei. São outras duas exceções importantíssimas para você entender que o teto remuneratório é uma regra geral que comporta exceções. Eu já falei de uma para vocês, as vantagens pessoais elas não podem ser cortadas por posição do Supremo Tribunal Federal. Vantagens pessoais não corta, tá?
Outras duas exceções. Vamos trabalhar primeiro essa aqui. O teto remuneratório, vamos fazer aqui, ó. Vou chamar ele de TR, tá? O teto remuneratório, ele se aplica à administração direta e ele se aplica à administração indireta. Administração direta da União, administração direta dos estados e do DF, administração direta dos municípios, tá bom? Beleza? Administração indireta se aplica para autarquias, se aplica para fundações, se aplica para agências, se aplica para empresa pública, se aplica para sociedade de economia mista. Belezinha? Tranquilos? Sussa? Teto remuneratório, aplico para administração direta e indireta. Tudo bem? Beleza? Ah, eu posso acrescentar aqui consórcio público. Consórcios públicos também, tá? Tem uma figura do consórcio público como pessoa jurídica de direito público que ele também vai estar sujeito ao teto. Tá legal? Beleza? Agora, isso aqui é obrigatório você saber, meu amigão, bonitona. Vocês não podem descuidar dessa informação. Isso aqui é fundamental saber, tá legal? Mas tem exceção para a aplicação desse teto remuneratório aqui. Empresa pública e sociedade de economia mista, pode passar a canetinha marca-texto aí, dá um print nessa tela, tá? Dá um print nessa tela e olha só, marca aqui a empresa pública e a sociedade de economia mista, empresa pública e sociedade de economia mista, essas duas eu tenho como exceção do teto. Pô, cabeça, mas você acabou de me falar que elas estão sujeitas ao teto e agora me diz que elas estão na exceção? Não entendi. Tem duas regras para ela? Tem duas regras. Na verdade, a regra geral, isso aqui é a regra geral. Teto remuneratório eu aplico para administração direta e indireta. Regra geral, ponto final. Aplica para todo mundo, inclusive empresa pública e sociedade de economia mista. Sem medo de errar, meu amigão. Sem estresse, bonitona. Tá legal? Tudo bem? Agora, a empresa pública e a sociedade de economia mista tem uma exceção para elas. Quando que eu posso aplicar essa exceção? Quando a empresa pública ou quando a sociedade de economia mista não precisa de dinheiro público para seu custeio, para sua manutenção e para o pagamento do seu pessoal. Então essa exceção de empresa pública e de sociedade de economia mista é perfeitamente possível quando eu não preciso da administração pública direta, do dinheiro do Tesouro Nacional, ou Tesouro Estadual, ou Tesouro Municipal, para pagar as contas de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista. Aí eu não aplico o teto. Então, é por isso que é perfeitamente possível o presidente do Banco do Brasil ganhar 250 mil reais por mês. O presidente da Petrobras ganhar 500 mil reais por mês. O presidente da Caixa Econômica ganhar 300 mil reais por mês. Por que isso é possível e não tem problema com o teto remuneratório? Porque as empresas públicas e sociedade de economia mista que são autossuficientes financeiramente, elas não precisam se sujeitar ao teto. E nenhum dos seus servidores, ou melhor, dos seus empregados públicos, vai se sujeitar ao teto. Agora, quando elas não tiverem independência financeira e precisarem de grana da administração pública, aplica o teto para elas. Essa regra é constitucional e também essa regra está prevista no Estatuto das Estatais, Lei 13.303. Lei 13.303.
303, Estatuto das Estatais. Elas falam essa lei fala, inclusive, da independência financeira das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Então, meu amigão, fica muito esperto nessa dica, tá? Se liga, põe aí o marca-texto, porque em prova o examinador adora perguntar o que sobre o teto? Esta é a exceção. Pode marcar, você vai lembrar de mim na hora da prova. Qual que é a sacada para você entender que não está sujeito ao teto? É isso aqui, ó. Teto remuneratório. Vamos acrescentar aí no seu material a dicasinha, ó. Teto remuneratório não aplica para quem tem independência financeira. Teto remuneratório não aplica para quem tem independência financeira, tá? Olha só, por esse conceito, por essa exceção, como eu estou colocando, não aplica para quem tem independência financeira. Se qualquer uma dessas instituições tivesse independência financeira e não precisasse dos recursos do Tesouro, não aplicaria o teto para ninguém, né? Mas a gente sabe que dentro da estrutura da administração pública só essas duas figuras aqui conseguem produzir dinheiro. Essas outras não. A União, o Estado, o DF, o município, eles não produzem grana, eles consomem grana, muita grana por sinal. Autarquias e fundações a mesma coisa. Produz muito pouco. Licença, alvará, uma mixaria, não custeia toda aquela estrutura. Diferente das empresas públicas e sociedade de economia mista, que tem exploração da atividade econômica. Aqui eu não tenho, nas autarquias, fundações e agências, eu não tenho exploração de atividade econômica. Então como é que eu vou produzir renda, se não for a renda da arrecadação tributária? Posso ter um aluguel, posso ter aí, sei lá, multa, valores pertinentes a taxas, mas isso não paga a conta dessas instituições. Isso aqui custa muito caro. Agora aqui é diferente. Caixa econômica, você vai construir uma casa, você vai comprar um imóvel, ela te empresta grana. Se você pagar o financiamento direitinho, você vai pagar o dobro do imóvel. Você contratou para construir uma, mas está pagando 2,5. Sociedade de economia mista, vai pegar um empréstimo no Banco do Brasil para você ver o quanto você vai pagar depois. Eles vendem dinheiro. Petrobras, Petrobras é uma potência, tudo bem que quebraram as canelas dela, mas ela produz muita riqueza. Então, é uma exceção do teto. Por que empresas públicas e sociedade de economia mista são exceções ao teto? Porque elas possuem independência financeira. E para ter independência financeira, você tem que produzir cacau, arame. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos voltar para a nossa telinha aqui. Agora você viu uma hipótese de exceção ao teto remuneratório, ela é prevista constitucionalmente. Tem muita gente boa por aí que está estudando achando que o teto remuneratório é absoluto, né? Eu já te mostrei duas situações que excluem aí o teto remuneratório. Olha a terceira. Não serão computadas para efeito dos limites da remuneração, ou seja, para efeito do teto remuneratório, parcelas de caráter indenizatório previstos em lei. Parcelas de caráter indenizatório, elas são chamadas de VI. VI, verba indenizatória. Isso aqui é o sonho de consumo de todo concurseiro. Por quê? Porque sobre parcelas indenizatórias, olha só, não incide o teto. Não incide imposto de renda. Olha que delícia, indenização, não incide imposto de renda. Né? E eu gostaria de receber só indenização no Ministério Público. Eu não quero mais meus vencimentos, me pague só a indenização. Por quê? Porque não incide imposto de renda, não incide o teto e não incide, tomara que caiba, não incide previdência. Pensou, meu amigão? O artigo 37, parágrafo 11 da Constituição Federal diz o seguinte:
As parcelas de caráter indenizatório, desde que previstas em lei, elas não se sujeitam ao teto. Eu posso ter uma parcela indenizatória aí de 30 mil reais, a indenização. Não vai pagar, não vai estar sujeito ao teto. A parcela indenizatória não incide imposto de renda. A parcela indenizatória não incide a previdência, a contribuição previdenciária. Você recebe limpo, lindo. Vou te dar um exemplo disso. Subsídio do magistrado. Subsídio do magistrado hoje está em torno de 30 mil reais, início de carreira, tá? Tem uma variação aí de estado para estado, mas ele ganha no início da carreira 30 mil reais. Era para ser só isso. Só isso. Era para ser só isso. Mas aí os magistrados, eles são muito articulados e politicamente eles conseguiram uma VI, uma verba indenizatória. Ela é conhecida por você como auxílio moradia. Esse auxílio moradia é algo em torno de R$ 4.500. Isso é líquido, não está sujeito ao teto e não está sujeito à previdência. 30 mil mais 34.500 já passou, o teto é de 33. Aí eles conseguiram mais uma VI chamado de acúmulo de ofício ou juízo. O que é isso? Acúmulo de ofício ou juízo. Ah, o meu colega se afastou, tá doente, ou ele saiu de férias. Quem que vai cuidar lá? Não tem juiz substituto, então eu vou acumular. Eu respondo pela primeira vara e respondo pela segunda vara. Então vamos lá. Mais uma VI de R$ 3.500. Alguns estados, os caras recebem uma VI para aquisição de obras literárias. Para estudar. Uma VI para estudar. Geralmente é a metade disso aqui. Mais 15 mil. Essa aqui não é mensal, tá? Essa aqui em alguns estados ela é semestral. Pô, mas na boa, vamos dividir 15 por 6 aí para ver quanto que dá. Pelo menos uns 2.500 todo mês a mais. Eu já passei o teto brincando. Só de VI eu tenho 4.500 mais 3.500, eu tenho 8, mais uns 2.000 que seja, aí uns 2.500 aqui todo mês, já bati em 10.500 reais todo mês só de VI. Eu não ganho 10.500 reais no Ministério Público, líquidos não. Minha remuneração está em torno de 10, bruta, 9 ou 10, uma coisa assim, 9 ou 10. Só de VI, que não vai ter contribuição de imposto de renda, não vai ter previdência, não vai ter limitação do teto, os caras estão ganhando 10 conto. Por isso que muita gente está revoltada com os magistrados, com os membros do Ministério Público, mas isso não é exclusividade deles, não. Essa tal da VI, ela está sendo aplicada para auditores. Ela está sendo aplicada para fiscais. Todas as carreiras que são muito articuladas, muito organizadas, eles estão reivindicando o pagamento de VI. Aí eles batem na porta de quem? Do legislador e falam, eu quero receber VI. Manda ver, não vai aumentar minha remuneração, não tem problema. Mas eu quero uma VI, eu quero uma verba indenizatória. E essa é limpa, não tem teto, não tem previdência, não tem imposto de renda. Belezinha? Vamos dar um tempinho e a gente já volta na próxima aula para continuar a nossa conversa sobre administração pública, segundo o artigo 37 e 39 da Constituição da República. Forte abraço, te espero aqui, não demora. Clique lá.